Boa noite e bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. O nosso muito obrigado. Desejamos que você permaneça conosco até o final desse culto. Hoje, o culto de gratidão a Deus por mais um ano de existência da congregação da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Congregação esta que fica lá no Jardim Aparecida, Rua Cláudio Lázaro, 264. Hoje nós estamos em festa por mais um ano. E o nosso culto é um culto de gratidão a Deus por esta data tão importante na vida da congregação. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de pedir que você desse um like aí no nosso culto. Então, desse um like, isso é muito importante para a gente. Você não sabe o quanto isso é, e quanto é isso importante para os nossos cultos, para a igreja. Então, dê um like. Além de você dar um like, também gostaríamos que você aproveitasse a oportunidade e também você compartilhasse esse culto. Isso para nós vai ser motivo de grande alegria saber que você tem compartilhado o nosso culto. Nosso muito obrigado. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato tem seus cultos presenciais sendo realizados aos domingos, lá na sede, na Rua Aureliano de Guzmão, número 34. Nossos cultos têm sido realizados todos os domingos às 9 horas da manhã, ou a partir das 9 horas da manhã. Nós temos estudo das lições da Escola Bíblica Dominical e logo em seguida nós temos o nosso culto. Então nós convidamos a todos e gostaríamos de tornar ciente de que estamos já há bastante tempo em culto presencial. E à noite nós temos o nosso culto lá na congregação. Então, cultos presenciais de manhã na igreja sede e à noite lá na congregação do Jardim Aparecida. Nós convidamos você, será uma honra tê-los conosco. E muito obrigado e nós já contamos com vocês. Por outro lado, também nós gostaríamos de pedir que você que é membro de igreja, que você participasse da nossa campanha. Nós estamos em campanha de missões nacionais e também, os irmãos, não se esqueçam que nós temos pessoas que estão necessitando. Então, 1 quilo de alimento, quando você fizer a sua compra, leve para a igreja vai montar as cestas básicas que normalmente tem montado e aí vamos atender aqueles que estão passando por alguns momentos de dificuldades. Então, a gente conta com a sua participação e também a gente conta com a sua oração. Vamos ouvir mais uma música, logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Oh,
Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Queremos aproveitar a oportunidade para parabenizar os nossos aniversariantes. Essa semana nós tivemos irmãos que fizeram aniversário, irmãs. Então, parabéns. E dentre eles nós destacamos os 18 anos de casamento da Eide e do Rogério. Então, parabéns pelo casamento, que Deus abençoe. E também queremos parabenizar, dar os parabéns para a Laís. O nosso muito obrigado ao nosso Deus por ter preservado essas vidas e ter cuidado dessas vidas. Então, parabéns, Laís, parabéns ao casal e parabéns aos demais aniversariantes. Deus, na sua infinita misericórdia, continue a abençoá-los. Nós vamos ouvir mais uma música e logo em seguida nós ouviremos a mensagem e aí nós estaremos concluindo o nosso culto. Vergonha
Irmãos, nós ouviremos nesta oportunidade o pastor Paulo Roberto. O pastor Paulo Roberto, ele foi pastor durante 28 anos da Igreja Batista Jardim Laranjeiras, se aposentou do ministério pastoral há coisa de alguns meses atrás, e hoje ele está servindo as igrejas, né? E convidei para que ele estivesse aqui conosco na congregação, falasse aos nossos corações. Ele bondosamente atendeu nosso convite, está conosco e vai nos falar nesta noite. Então, desde já nós queremos dar as boas-vindas ao pastor, que Deus abençoe, e ao mesmo tempo também nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estiveram lá na congregação, que estão conosco aqui na congregação, participando desse culto. Que Deus abençoe a todos. Então, o pastor Paulo prega, logo em seguida a gente conclui o nosso culto. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a experiência do apóstolo Paulo, quando ele convida o jovem Timóteo, dando a ele uma orientação. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele vai sempre usar ilustrações para que nós possamos entender a mensagem que Deus tem para o coração de cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo vai falar de vasos. E nesta noite nós queremos encontrar em cada um dos irmãos um vaso. Mas da mesma forma que o apóstolo Paulo fala em vasos, ele fala de dois tipos de vasos. Um vaso para honra e outro vaso para desonra. E no decorrer da nossa mensagem, eu gostaria que nesta noite nós analisássemos as nossas vidas. Que tipo de vaso eu estou sendo para o Senhor? Que tipo de vaso eu estou sendo para o reino do Senhor que está sendo compartilhado neste mundo? Vamos abrir o texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Acompanhe a leitura e depois nós estaremos compartilhando parte da mensagem que Deus deseja falar ao coração de todos nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Vamos orar novamente, vamos pedir que Deus fale o coração de todos nós. Querido Pai, nós nos alegramos por poder compartilhar da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala o meu coração, fala o coração de cada pessoa aqui presente. Que nesta noite, ó Deus, cada um de nós, quando analisarmos, ó Deus, as nossas vidas, possamos, ó Deus, ser encontrados pelo Senhor como vasos para o louvor do Senhor, nosso Deus. Agradecemos, ó Deus, por este lugar. Agradecemos, ó Deus, por esta igreja. Agradecemos, ó Deus, pelos queridos que não estão aqui conosco, mas onde quer que eles se encontrem, a Tua mão protetora esteja sobre ele. Pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Joaquim. Ele marcou a vida de todos nós, ele marcou este lugar, e sabemos, ó Deus, que ele marcou presença no ministério que o Senhor também confiou a ele. Seja com ele, ó Deus, abençoa e guarda, ó Deus. Tenha, Senhor, misericórdia de cada um de nós. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, conversando com o jovem Timóteo, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, já um pastor experiente. Agora ele está treinando o jovem pastor Timóteo para dar continuidade ao ministério. O ministério, ele vai durar até a volta do Senhor.
Então, queridos irmãos, os irmãos que estão começando, os irmãos que no dia de hoje completam 16 anos de vida como igreja aqui neste lugar, lembre-se de um detalhe: o ministério que Deus confiou a cada um de nós vai durar até a volta do Senhor. E nós não sabemos quando vai ser a volta do Senhor. Então, os irmãos já têm a ideia de que temos que continuar compartilhando da palavra do Senhor, nosso Deus. Paulo chama o jovem Timóteo. E ao chamar o jovem Timóteo, nós vemos aqui que Paulo vai usar uma figura de linguagem, dizendo que numa grande casa há vasos. E esta grande casa nós podemos imaginar que é um local onde nós nos encontramos para adorar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. E nesta grande casa, Paulo está dizendo, aqui nós temos vasos. Mas ele dá uma referência aqui. Alguns são vasos para honra, outros, porém, para vasos de desonra. Eu gostaria, queridos irmãos, que nesta noite todos nós fôssemos encontrados como vasos para a honra do Senhor, nosso Deus. É por isso que Paulo está dizendo aqui, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e madeira, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E no segundo versículo ele diz, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a glória. A grande casa está aqui. Nós fazemos parte desta grande casa. Nós somos vasos. E agora vem uma pergunta: que tipo de vaso eu sou? Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso nós somos? O apóstolo Paulo diz aqui no texto que uns são para honra, outros, porém, para desonra. E vejam aqui a comparação, que ele diz que há vasos de ouro, há vasos de prata, há vasos de madeira, há vasos de barro. Não importa que tipo, se o irmão é de ouro, se o irmão é de prata, se o irmão é de madeira ou se o irmão é de barro. O que importa é que este vaso seja para a honra do Senhor nosso Deus. Eu volto a dizer, o texto que o apóstolo Paulo está escrevendo está sendo dirigido ao jovem Timóteo. Era muito importante o testemunho de ser cristão. E na época do apóstolo Paulo, era tão difícil quanto a nossa época. Hoje, ser cristão é difícil, mas o mundo todo está de olho em nós para sabermos que tipo de vasos nós somos. E é por isso que nesta noite Deus está convocando a mim, a você, a cada um de nós, ao jovem, à jovem, ao irmão, à irmã, à esposa, ao esposo, cada um de nós, para nos colocarmos à disposição de Deus para sermos vasos para a honra do Senhor nosso Deus. E aqui ele continua. Paulo está dando um destaque à importância do testemunho. Ele usa uma figura de linguagem, uma figura, aqui podemos dizer uma linguagem figurada. A grande casa, está aqui a grande casa. A igreja, onde nós encontramos cada um de nós como vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, vasos de barro. Mas ele abre um parênteses dizendo, mas há vasos de honra e vaso para desonra. Qual é a visão do apóstolo Paulo aqui? Paulo não está vendo o momento da situação. Ele está vendo bem além. Ele está vendo, quem sabe, vamos aqui pensar,
com as nossas mentes. Ele não está pensando no testemunho só no tempo dele, mas ele está pensando que no tempo em que nós nos encontramos aqui na grande casa, no Parque 120, quando Deus aqui nos colocou para sermos testemunhas de que tem um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e deseja fazer uma grande transformação na vida de pessoas, de famílias. E tudo isso vai acontecer através de vasos que sejam para a honra do Senhor nosso Deus. Que tipo de vaso é você? Que tipo de vaso é você em sua casa? Que tipo de vaso somos nós em nossa casa? Que tipo de vaso somos nós no local em que nós estamos trabalhando? Que tipo de vaso somos nós aqui nesta grande casa para a comunidade que está ao nosso redor? Nós somos bem vistos ou nós somos mal vistos? Nós somos vasos para a honra ou nós somos vasos para a desonra? Interessante que eu vi exatamente uma ilustração real, que a comunidade fez um abaixo-assinado para que a igreja fosse tirada do local onde ela se encontrava. Sabem por quê? A igreja não estava sendo para a honra, mas estava sendo para a desonra. Vai fazer diferença se a população, as pessoas que vivem ao nosso redor, se colocar diante de todas as pessoas dizendo: aquela igreja é importante. O nosso bairro tem sido abençoado porque aquela igreja tem sido instrumento de Deus para pedir que a bênção de Deus esteja sobre o nosso bairro, esteja sobre as nossas famílias, esteja sobre os nossos filhos. E nós queremos não somente uma igreja, nós queremos muitas igrejas. Nós não queremos somente um vaso, nós queremos muitos vasos, porque eles estão sendo para a honra do Senhor nosso Deus. Que tipo de vaso a igreja é neste lugar? Quando nós vemos aqui esta pergunta, nós podemos fazer uma análise de nossas vidas. Primeiro, se eu for vaso de desonra, eu serei desonra para mim. Confere isso? Se eu for um vaso para desonra, eu serei desonra para a minha família. A minha família vai ter vergonha de mim, porque eu estou sendo um vaso para desonra. Se eu for um vaso de desonra, eu vou ser uma desonra para a sociedade onde eu vivo. Se eu for um vaso de desonra, eu serei desonra para a igreja a qual eu faço parte. Se eu for um vaso para desonra, olha que triste, eu serei desonra para Deus. Desonra para mim, para a família, para a sociedade, para a igreja, mas o mais triste, desonra para o Senhor nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui não deu tanta ênfase ao vaso de desonra. Ele deu ênfase ao vaso de honra. Por isso que ele diz o texto: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Agora, no análise que nós estamos fazendo de nossas vidas, nós vemos: eu sou um vaso de honra. E eu começo: honra para mim, honra para a minha família, honra para a sociedade a qual eu pertenço, honra para a igreja a qual eu sou membro, mas acima de tudo, honra para o Senhor nosso Deus. Que tipo de vaso nós estamos sendo? Hoje nós estamos completando 16 anos, que bênção! Que maravilha! E eu creio que nesses 16 anos, este bairro, famílias, pessoas que nós conhecemos, pessoas com quem nós temos contato,
foram impactados pelo nosso testemunho, porque Deus aqui nos colocou como vasos para a honra do Senhor nosso Deus. Mais adiante nós vemos aqui a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem uma grande necessidade de vasos que sejam usados para a honra do Senhor. Porque igrejas, nós sabemos que em todos os lugares nós temos uma igreja. Todos os lugares. Onde quer que nós vamos, nós encontramos um grupo que se intitula igreja. Mas faz diferença a igreja onde nós temos vasos que estão à disposição para serem honra para o Senhor nosso Deus. Mas dentro da palavra do Senhor nosso Deus, nós encontramos também que Deus nos apresenta condições que são condições básicas para nós sermos vasos de honra. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto. São textos conhecidos. O primeiro texto que eu destaquei é exatamente Romanos capítulo 12. Esse texto os irmãos sabem de cor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Nós encontramos esse texto aqui, esse texto maravilhoso, quando Deus, através desta palavra, se dirige a mim, a você, a cada um de nós, dando-nos condições para sermos vasos de honra. E ele diz aqui, consagração a Deus, fidelidade no uso dos seus dons. E diz aqui no texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus. Então nós somos convidados, eu, você, cada um de nós, a minha família, a sua família, enfim, a igreja que aqui se reúne, a igreja que completa mais um ano de vida, para se colocar diante de Deus, para se apresentar diante de Deus, para que Deus possa fazer a grande obra através da igreja, fazer a grande obra na igreja e através da igreja. E por que não irmos mais adiante? Fazer a grande obra no lugar onde Deus colocou a igreja. E o mais interessante é que o segundo versículo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, ela está à disposição de todos. Mas como eles vão ouvir desta verdade que Deus tem para nós? Como eles vão ouvir como eles vão experimentar a vontade de Deus se a igreja se calar? Como eles vão conhecer Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das suas vidas, se nós ficarmos esquecidos? Numa grande casa há vasos de honra. Os vasos de honra deverão se colocar à disposição de Deus, para Deus continuar fazendo uma grande obra para o louvor do Senhor nosso Deus. Aqui nós vemos, interessante essa expressão que diz aqui, nós temos que colocar as nossas posses, o nosso tempo, a nossa força, o nosso conhecimento sobre o altar do Senhor nosso Deus. E seremos abençoados. Seremos vasos para a honra do Senhor nosso Deus. Mas outro texto também que nós destacamos, para que nós possamos ser vasos
para a honra do Senhor nosso Deus, é Gálatas capítulo 2, versículo 20. É o apóstolo Paulo dando o seu testemunho de fé. E esse deve ser o meu, o seu, o nosso testemunho, para que o mundo conheça Jesus como Salvador. Há um texto, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E o texto diz: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Não mais eu, mas Cristo. Você deseja ser um vaso para o louvor do Senhor nosso Deus? Você deseja ser um vaso para a honra do Senhor nosso Deus? Você precisa tão somente se colocar à disposição de Deus. Não mais eu, mas Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Como é bom saber disso. E foi esse o testemunho que o apóstolo Paulo deu quando fez a sua declaração de fé. Não mais eu, mas Cristo. Tem sido esta a minha, a sua, a experiência da minha família. Louvamos a Deus pela família que está sendo conquistada, porque alguém se colocou à disposição de Deus para ser um vaso de honra. Conquistou o esposo, conquistou o filho, conquistou a filha, conquistou o cunhado, conquistou a cunhada, conquistou o pai, conquistou a mãe. E eu creio que esta irmã pode compartilhar das palavras dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa experiência é só para a irmã? Não, é para todos nós. Mas para que isto aconteça, a igreja, aonde nós temos aqui muitos vasos, se coloque à disposição de Deus e sempre dizendo: não mais eu, mas Cristo. Continuando aqui, quando nós vemos a palavra do Senhor nosso Deus, o salmista no Salmo 31, versículo 12, abra o texto. É outro texto que nós podemos meditar aqui. Nós encontramos aqui a experiência de Davi. Os irmãos conhecem Davi. Davi foi considerado, ou foi apontado como homem segundo o coração de Deus. Mas antes que isso acontecesse, ele teve muitas dificuldades. E uma das dificuldades que ele teve, vejam aqui no Salmo 31, versículo 12. Veja quais são as suas palavras. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como um vaso quebrado. Queridos, se vocês são vasos quebrados, vocês não vão ter valor. O vaso quebrado não tem valor. É comum nós passarmos pela rua e encontrarmos vasos quebrados, ou então vemos na hora que os coletores estão para passar para pegar o lixo, nós encontramos ali vasos quebrados, porque eles não têm utilidade. Aqui é uma ilustração. Eu quebrado não vou ter valor para ser usado. Então nós precisamos ser vasos, não importando que seja de ouro, que seja de prata, que seja de madeira ou que seja de barro. Precisamos ser vasos para sermos usados pelo Senhor. E aqui nós vemos a experiência do salmista, que ele está dizendo: eu, no versículo 12, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. O vaso quebrado não tem utilidade nenhuma. Não importa, novamente eu digo, não importa se seja um vaso de ouro, de prata, de madeira, de barro. Deus quer nos usar poderosamente. Mas para isso, nós vamos ser vasos inteiros na presença de Deus.
e as Escrituras apresentam dois personagens. Primeiro, nós focalizamos Paulo. Paulo está dizendo aqui que ele era como se fosse um vaso quebrado. Paulo, que era desonra para Deus, pelo fato de se colocar à disposição de Deus, ele se tornou um vaso para a honra do Senhor nosso Deus. Assim pode ser a minha experiência, a sua experiência. Eu não sei se alguns irmãos estão distantes nos assistindo, mas poderá ser a sua experiência também. Se você é um vaso de desonra, se você tão somente se colocar à disposição de Deus, será um vaso para a honra do Senhor. E ao mesmo tempo nós apontamos um outro personagem, o Judas. Vocês conhecem Judas? Judas foi aquele que andou lado a lado com Jesus, esteve com Jesus, foi orientado por Jesus, mas não deu ouvido à orientação. Ele deu ouvido a tudo e a todos, menos a Jesus. E ele, que era um vaso para a honra, pelo fato de ter se afastado de Jesus, tornou-se um vaso para Jesus. Não vamos por esse caminho. Esse é o caminho que muitas das vezes, ou todas as vezes, nós podemos afirmar: o caminho que não poderá ter volta. E quantas pessoas deixaram o caminho de Deus, e no caminho que estava seguindo, ali veio o inimigo, aquele que veio para roubar, para matar, para destruir, e o veio. Ai dele, se ele não teve a oportunidade, a misericórdia de Deus o alcançou para destruir. Mas muitos não tiveram essa oportunidade de voltar. Que tipo de vaso nós somos? Que tipo de vaso eu sou? Eu volto aqui ao texto da palavra do Senhor nosso Deus, quando nós lemos que o apóstolo Paulo está dizendo: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Qual é o vaso mais importante? Eu convido os queridos irmãos para nós abrirmos Jeremias, ver lá o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi convocado pelo Senhor para visitar o olheiro. E aqui, quando lemos em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos que o desejo de Deus é fazer de cada um de nós um vaso novo para a honra. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não seria essa a palavra que Deus tem para mim, para você? Provavelmente nós estamos muitas das vezes nos colocando numa situação: Senhor, eu estou como um vaso quebrado.
os meus relacionamentos estão quebrados, o meu casamento está quebrado, a harmonia da minha família está quebrada, a nossa irmandade na igreja está quebrada, as pessoas que estão ao meu redor, a nossa amizade está quebrada. Quantas coisas quebradas! Mas é como se nós fôssemos o barro, aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. E veio a palavra de Deus dizendo: eu não poderei fazer de você um novo vaso. Não seria isto que Deus está dizendo a mim, a você, a cada um de nós? Nós estamos aqui há 16 anos, mas eu quero usar você mais e mais. Eu quero usar você mais poderosamente. Eu não quero que vocês fiquem apenas num grupo, talvez de 30, 40, 50 pessoas. Eu quero que vocês sejam vasos para a honra do Senhor, para conquistar este bairro para o Senhor Jesus. Nós vamos lembrar que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Ele chamou os 12. Dos 12, um não estava presente. Não sabemos quem. Ele foi apresentado como vaso de desonra. Mas aqueles 11 que estiveram com Jesus, Jesus chegou para cada um deles dizendo: vocês, meus discípulos, vocês não poderão falhar. Porque se vocês falharem, nós podemos aqui imaginar que as palavras de Jesus estão dentro desse contexto. Se vocês falharem, a mensagem de salvação não vai chegar lá no Parque 120. Aí vem a pergunta: aqueles 11 falharam? Não. A mensagem chegou aos meus avós, aos meus pais, chegou à minha família, chegou a nós, chegou lá em Caieiras, chegou em Franco da Rocha, chegou em Francisco Morato, chegou aqui no Parque 120. Por quê? Um grupo de homens se colocaram à disposição de Deus como vasos para a honra, e eles não poderiam falhar. E não falharam. Da mesma forma, eu creio que Deus nesta noite chama cada vaso aqui presente. Numa grande casa, aqui nós temos vaso de ouro. Isso, cabe a Deus dizer se você é de ouro, se você é de prata, se você é de madeira ou se você é de barro. Não importa. O que importa é que Deus quer vasos que sejam para a honra dele. E estes vasos, através do ministério que Deus confiou a cada um de nós, não poderão falhar. Eu uso aqui talvez até uma ilustração que se nós falharmos, a mensagem não vai chegar ao Parque 121, ao Parque 122, ao Parque 123. Por quê? Nós nos acomodamos. Então, queridos, nesta noite, quando nós estamos reunidos para ouvir a mensagem que Deus tem para o meu coração, para o seu coração, para os nossos corações, para o coração da igreja que aqui se reúne, para os vasos que estão aqui presentes, vamos deixar de lado os vasos que são de desonra. Vamos nos colocar na posição de vasos para a honra, para que Deus seja conhecido no lugar onde nós nos encontramos. Eu volto a ler o texto, grande esse texto. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a glória. E eu termino dizendo o seguinte: Deus procura vasos que sejam para a honra do Senhor, vasos vazios para o Senhor encher, vasos puros para o Senhor usar, vasos
escolhidos para o serviço do Senhor. Vasos santos e úteis para o Senhor. Vasos de barro com conteúdo precioso. Vasos para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Parabéns, igreja. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam vasos para a honra do Senhor, nosso Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento em que Ele fala ao meu coração, ao seu coração, e que nesta noite Deus possa fazer a grande obra em nós e através de cada um de nós. Querido Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja lado a lado com cada um de nós, nos ajudando, ó Deus, a entender a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, gravar a Tua palavra no coração. Possamos gravar a Tua palavra na nossa mente. Mas, acima de tudo, colocarmos em prática a Tua palavra. Para que sejamos, ó Deus, vasos para a honra do Senhor, nosso Deus. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, os líderes desta igreja. Abençoa as famílias desta igreja. Abençoa cada membro desta igreja. E que nesta noite, noite feliz, noite que nós nos encontramos para colocarmos diante do Senhor a nossa gratidão, nós possamos, ó Deus, ter a alegria de saber que pelo Senhor nós somos, ó Deus, feitos vasos para a honra, e que através de cada um de nós o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Viu? Que o anjo do Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, acompanhe os irmãos, chegue em casa e encontre tudo da maneira como os irmãos deixaram. Amém. Vamos lá. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Teu Santo e bendito Espírito conosco sejam, hoje e para sempre. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. O nosso muito obrigado a todos que participaram, que estiveram conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Convidamos você para participar conosco no próximo domingo, nesse mesmo canal. Você venha participar conosco. Para nós vai ser motivo de grande alegria. Então, que Deus abençoe, uma boa semana e até o próximo.